Como que eu consigo detectar que uma farinha de trigo está fraca somente a olho nu? Geralmente, você já ouviram algum padeiro, algum dono de padaria falar que conhece a farinha de trigo só de olhar. Na verdade, ele não está falando tanta mentira assim. Porque a farinha de trigo, se a pessoa trabalha com a farinha de trigo todos os dias, ela acaba sabendo qual farinha de trigo que é fraca e qual farinha de trigo que é forte. Primeira coisa, coloca um pouco dessa farinha de trigo que você tem na sua casa na sua mão e aperta. Se ela embatumar, virar um bolinho, essa farinha é fraca. Na hora que você voltar sua mão, ela ficar bem fininha do jeito que você colocou, a farinha é boa para fazer pães modelados. Certo? Outro jeito de ver a olho nu se a farinha de trigo está forte, está fraca, é olhar no rótulo da farinha de trigo. No rótulo da farinha de trigo tem um retângulo e no finalzinho do retângulo está dizendo quantas porcentagens de, de proteína tem aquela farinha de trigo. Se a gente analisar que de 3% a 5% de proteína, essa farinha é boa para fazer bolos e biscoitos, porque é uma farinha bem amarelada, uma farinha fraca, e se você for fazer pães com ela, não vai dar muito certo. De 3 a 5% de proteína. Outra tipo de farinha que a gente costuma comprar no mercado é a que tem a proteína entre 5% e 7% de proteína. Essa farinha é aceitável. Por que aceitável? Porque é essa farinha que a gente compra no mercado e é exatamente essa que a gente acha para comprar. O outro tipo de farinha está entre 7% e 9% de proteína, que já é uma farinha boa e a gente pode até encontrar em mercados grandes, mas é um pouco mais difícil. E a última farinha, que é de 9% a 12% de proteína, essa farinha é ótima. Ela é mais vendida para industrializada para pessoas que fazem pães em grandes escalas. Esses pães que tem marca, que você já sabe que eu estou falando, né, gente? Então, para você analisar se a sua farinha de trigo está fraca, você precisa pegar um saco de farinha de trigo aí no seu armário e ver qual a porcentagem de proteína e fazer o teste dela na mão. Existe uma farinha boa para se fazer pão, e essa farinha chama farinha de trigo tipo 1 Premium. Aí você me pergunta, olha, eu comprei a farinha de trigo Premium, só que ela não tem mais de 7, 8 ou 9% de proteína. Geralmente, essas farinhas, elas são boas sim, mas elas não têm mais de 7, 8 ou 9% de proteína mesmo. Isso você não vai encontrar. É muito difícil você encontrar uma farinha que tem 12% de proteína. Só se for uma farinha orgânica mesmo, uma farinha feita assim que o pessoal planta o trigo lá e eles mesmos fazem, é uma farinha que a gente chama de farinha orgânica, não tem nenhuma produção química ali naquela farinha. Então, você pode encontrar, mas se você for comprar no mercado, geralmente a gente acha a farinha de 7% de proteína. Algumas delas pode ter 8% de proteína. Tá bom, gente?